mais diferentinha, eu vou fazer em duas partes. Vou fazer ela aqui pelo Word, depois eu vou gravar para vocês verem acontecendo, para ficar mais fácil a gente entender, tá? Por quê? Porque essa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre gráficos, sobre construção de gráficos. Então eu achei que ia ficar muito ruim se eu fizesse essa construção de gráficos só mostrando no slide. Então eu queria que vocês vissem mesmo eu fazendo, tá? Então só para a gente contextualizar. As transformações gasosas que a gente vai ver, elas vão envolver as três variáveis de estado, que são temperatura, pressão e volume, tá? Bem baseado no que a gente está conversando aí, por exemplo, lá da primeira lei da termodinâmica, né? Que é a forma do Q tal, que é a quantidade de calor igual a trabalho mais o ΔU, primeira lei da termodinâmica, tá? Então a gente vai ver 4 tipos de transformações gasosas e eu já trago aqui o spoiler, que é ISO quer dizer igual. Então isso vai ajudar a gente a entender o que acontece em cada uma das transformações, tá? Então, por exemplo, a transformação isotérmica é aquela que acontece ao Q constante. Se a palavra iso quer dizer igual, isso quer dizer igual. Térmica vem de quê? Temperatura, né? Então a transformação isotérmica é aquela em que a temperatura é constante. Logo, não tem variação de temperatura. Se a temperatura não vai variar, também não vai variar a energia interna desse sistema, porque eles vão continuar a mesma temperatura, ou parados do mesmo jeito, ou se agitando do mesmo jeito. Então a energia interna deles não muda, ela fica a mesma, tá? Então a variação da energia interna é igual a zero. Se eu não tenho U, então eu só vou ter Q igual a T. Fácil, né? Então na transformação isotérmica, a quantidade de calor que eu boto é igual ao trabalho que é desenvolvido, tá? A transformação isovolumétrica, ela vai acontecer ao que constante? Ó? Iso é igual. Volumétrica lembra volume. Então a transformação isovolumétrica ocorre a volume constante. Como não tem deslocamento, ou seja, o volume estava até aqui. Se o volume mudasse, ele vinha até aqui, mas ele não muda e continua aqui, constante. Se o volume não mudou, não deslocou, não teve deslocamento. Se não tem deslocamento, o que vai ser igual a zero? A gente viu que quando desloca é quando eu estou tendo um trabalho. Então, se eu não tenho trabalho, se o trabalho é igual a zero, o calor vai ser igual à variação da energia interna. Tudo bem? Esse T aqui não é de temperatura, esse T aqui é de trabalho. Tá bom? A gente tem também uma informação que, infelizmente, essa não dá pra gente fazer essa gracinha do nome, que é a adiabática, no qual não tem troca de calor. Então, o Q é igual a zero. Tá? E a última que a gente vai ver aqui, muito a ver com os gráficos que nós vamos fazer, é a isobárica. Aí eu já falei ó, de temperatura, de volume, só faltou eu falar de pressão. Então a isobárica é aquela transformação que vai acontecer a pressão constante. A pressão não vai mudar dentro desse sistema. Tá? Então isotérmica, mesma temperatura, não muda. Constante quer dizer que não muda, veja o valor. Isovolumétrica, mesmo volume, não muda. Isobárica, mesma pressão, também não muda, tá? Eu botei aqui 2 exemplos, eu vou pedir para você copiar isso aqui tudo no seu caderno, que é bem pouquinho, né? Eu vou botar isso em PDF lá no sala de aula para você copiar. E a gente vai montar esses 2 gráficos aqui, tá? No primeiro a gente só vai montar o gráfico, para lembrar como é que faz um gráfico. E no segundo a gente vai montar o gráfico também, mas vai ver os tipos de transformações acontecendo. Tá bom? Então, vou fazer um efeito aqui, ó. Evoluiu. Pum. Aí eu volto aqui daqui a pouco, tá? Evoluiu. Ó, gente, então vamos lá. Eu botei aqui a tabelinha que a gente botou, tá? Ponto 1, volume 6, pressão 2. Então, só pra gente lembrar, ó. O eixo X é sempre esse eixo daqui, tá? Que é o meu eixo deitadinho. Então, vou escrever aqui X e vou botar que é o volume, conforme está escrito lá na tabela. O meu eixo Y, que é esse eixo em pé aqui, eu vou escrever, ó. Y, se quiser escrever antes, não tem problema não. Pressão. Só pra gente saber, tá? Então vamos lá. Quando o volume vale 6 e a pressão... Quando o volume vale 6, a pressão vale 2. Esse é o primeiro ponto. Então eu vou botar aqui, ó, por exemplo, o que a gente pode começar a fazer é botar os pontos do volume, depois os pontos da pressão e depois só fazendo o match deles, né? Tipo o Tinder.
Então, olha só, o volume eu tenho os pontos 2, 3 e 6. Então, eu posso começar aqui, ó. 2, 3, tem que deixar um espaço como se fosse o 4, como se fosse o 5 e aqui como se fosse o 6, tá? Repara que não é nada muito milimetrado não, tá? Tô fazendo de mão, eu também sou bem ruim para fazer isso. A pressão eu tenho os pontos 2, 3 se tivesse, 4, 5 se tivesse, 6, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou apenas encontrar esses pontos. Vou fazer de uma caneta para chamar mais atenção. Então, quando o volume vale 6, a pressão vale 2. Então, aqui, ó. Quando o volume vale 6, a pressão tem que encontrar esse volume aqui para fazer o primeiro ponto aqui, ponto 1. Ok? Olha o ponto 2. Quando o volume vale 3 e a pressão vale 4. Então, tem que encontrar, ó, o 3 tem que encontrar o 4. Segundo pontinho. Ok? E o último pontinho é quando o volume vale 2 e a pressão vale 6. Então, eu vou subir até o final aqui, ó. 2 para encontrar o 6. Quando encontra, eu tenho o terceiro pontinho. Ok? Eu posso juntar isso agora aqui. Vai ficar, não é para ficar retinho mesmo, tá? É para ficar tipo assim, curvadinho, tá? Então, eu tenho meu gráfico, ó. Ponto 1, 6 e 2. 6 e 2. Ponto 2, volume 3, pressão 4. 3 e 4. Ponto 3, volume 2, pressão 6. 2 e 6. Então, foi bem fácil, né? Esse primeiro, ok? Vamos fazer o segundo pra gente ver como é que funciona? Pera aí. Evoluiu. Então, olha só, brincadeiras à parte, vamos lá. De novo, agora é o segundo, na verdade, exemplo que eu botei lá, tá? Vou botar aqui novamente, ó, pra gente fazer igualzinho eu fiz o outro. O eixo X é esse eixo aqui de baixo, o eixo deitadinho. Então, eu vou botar aqui, eixo X. Que aqui, ó, eu tô falando que o eixo X é a temperatura. Ok? O eixo Y é o eixo em pezinho, na vertical. Eu disse que é a pressão, tá? Então, sempre confere quem é o X e quem é o Y. Cuidado que agora os pontos vão se encontrar. Então, vamos botar os pontos primeiro, que a gente fez no outro. Ó, vamos lá. Na temperatura eu tenho 100 e 200. Então, vou botar aqui o 100. Vou botar o 200 aqui, mais separadinho. Na pressão eu tenho o ponto 5 e o ponto 10. Só, tá? Então, vamos lá. Vou fazer agora meu... Vamos que vamos, né? Meu match lá do Tinder. Então, vamos ver aqui, ó. Quando a temperatura vale 100, a pressão vale 5. Então, eu vou botar aqui, ó, para encontrar, ó. 100 tem que encontrar o 5. Ok? Ponto 1. Esse aqui é o ponto de número 1. No ponto de número 2, eu tenho a temperatura valendo 200 e a pressão também valendo 5. Então, eu continuo aqui até encontrar esse ponto 2 aqui, no qual a pressão não mudou, olha a dica já, mas a temperatura já mudou. Ponto 2, temperatura 200, pressão 5, que nem tá aqui em cima, tá? Já o terceiro ponto, a temperatura vale 200 ainda, mas a pressão tá valendo 10. Então, eu tenho que subir para cima sempre, óbvio, até encontrar o 10 da pressão, tá? Então, vamos checar os pontos de novo, ó. Ponto 1, temperatura 100, pressão 5. Temperatura 100, pressão 5. Ponto 2, temperatura 200, pressão 5. Temperatura 200, pressão 5. Ponto 3, temperatura 200, pressão 10. Temperatura 200, pressão 10. Ok? Agora a gente vai ligar, ó, sempre na ordem que eu botei. Do 1 para o 2, do 2 para o 3 e o 3 voltando, era para ter ficado reto, o 3 voltando para o 1. E aí agora eu quero que você diga para mim qual foi essa transformação que aconteceu, quais foram essas transformações que aconteceram. Então vamos fazer aqui, ó, da 1 para 2. Do 1 para o 2, o que mudou? O que mudou do 1 para o 2? Eu tenho temperatura e pressão. No ponto 1, a pressão estava valendo 5. No ponto 2, a pressão continuou valendo 5. Então, a pressão mudou? Não mudou. Qual é o nome da transformação em que a pressão não muda? Isobárica.
Então você vai sempre ver, ó, qual é o ponto que não está mudando. O que não está mudando? É a pressão? É a temperatura? É o volume? O que é? Não sei. Aquilo que não estiver mudando é o nome da transformação. Faz aqui comigo, ó. Do 2 para o 3. Do 2 para o 3, a temperatura está valendo 200. No 2, a temperatura está valendo 200. No 3, a temperatura também continua valendo 200. Então, se a temperatura não mudou, isso aqui é o que a gente chama de transformação isotérmica, né? Que é quando, ó, iso igual temperatura. Aqui é 200 no 2 e no 3 também é 200. Fácil, né? Só sobrou o último, ó, do 3 para o 1. Que aí você vai sempre ver que vai sobrar. Ó, já falei da isobárica. Isobárica que é P constante, pressão constante, que não muda, tá? Já falei da isotérmica, que é temperatura constante, que não muda. E a última que falta aqui eu falar é a isovolumétrica, que é aquela em que o volume é constante, é a que sobrou, é a que faltou. Certo? Tudo bem? Então tenta ver de novo os videozinhos aí dos gráficos e tenta fazer esse gráfico novamente, você, sozinho, para ver se você consegue entender. Tudo bem? Um beijo. Evoluiu!